falando para você de uma teoria que eu particularmente sou adepto dessa teoria, que é a teoria da terra recriada do Gênesis 1, que Ezequiel capítulo 28 nos parece mais ser a primeira manifestação da terra, quando toda a beleza e a riqueza mineral está aflorada. Bom, quando foi despencado dos céus, lançado fora da presença de Deus, o querubim, o impacto dele sobre a terra gerou esse transtorno todo. É uma teoria, mas eu sou muito simpático a essa teoria. E a terra virou um transtorno. E a gente olha, diz, meu Deus, que loucura que é isso aqui, né? E aí nós vamos ver como é que Deus fez para pôr em ordem aquela terra transtornada. E eu dizia que caos não é ausência de recurso, o caos é falta de ordem. Muitas vezes a gente está vivendo um caos, seja lá na vida financeira ou em alguma outra área, e a gente acha que não tem recurso, que o recurso não está ali, mas o recurso pode estar bem ali, e por causa da desordem a gente não consegue ver o recurso. Até falei na semana passada que problemas financeiros não se resolvem injetando mais dinheiro. Às vezes o problema financeiro se resolve colocando em ordem a vida financeira, fechando torneiras, evitando novas compras, paralisando alguns processos, porque dependendo do caos existente, quanto mais dinheiro você coloca, mais o dinheiro vai embora e você não tem a coisa organizada. Lembra que eu falei sobre isso semana passada? Muito bem. Hoje quero ainda falar sobre o poder criativo das palavras, porque palavras são muito poderosas. Palavras são mais do que vocábulos soltos. Cada vocábulo ele tem uma função específica dentro da linguagem. E cada vocábulo ele é um código único, não só que representa alguma coisa ou significa alguma coisa, ele não é só um signo da linguagem, mas palavras elas têm vida própria. Quando você solta uma palavra, ela vai cumprir destinos. Elas podem dar vida e elas podem matar. Salomão diz que o poder da vida e da morte está na boca. Quantos de nós fomos feridos, né? Palavras que romperam nosso interior, e às vezes carregamos durante anos os efeitos dessa espécie de morte em áreas específicas da vida. Convivemos com isso, mas foram palavras de morte projetadas sobre nós. Mas também recebemos palavras de vida, recebemos palavras que nos sujaram, né? Imagina, acho que todos nós já fomos vítimas de uma palavra que nos sujou. Alguém inventou uma história sobre nós, aquilo não era verdade sobre nós, mas disseram. E aí eu tenho um amigo que diz que calúnia é como carvão. Se não incendiar, pelo menos vai sujar, né? A calúnia. Porque as pessoas começam, ainda tem uns ditados assim meio estranhos, né? Tipo, onde tem fumaça tem fogo. Então, parece que tem alguma coisa atrás disso aí. E às vezes pode não ter absolutamente nada, mas palavras são capazes de sujar. Jesus dizia, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, palavras são poderosas, elas podem nos limpar, mas elas podem também nos sujar. Palavras são terríveis. E voltando ao caos de Gênesis, quero ler o Salmo 33. Salmo 33. São 2 versículos que eu quero ler com você. Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Que diz bem assim: os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles.
verso 9. Porque ele falou, tudo se fez. Mandou e tudo existiu. Ok? Esse texto fala do momento de Gênesis capítulo 1. E na semana passada, só recapitulando um cadinho, Deus criou duas coisas. Ele criou os céus e criou a terra. E depois de ter criado os céus e a terra, você não vai mais ver Deus criando alguma coisa. Ele vai dizer as coisas que foram criadas. Por exemplo, quando Deus disse, haja luz e houve luz, a partir dessa luz, a lux, não é? Deus não criou nesse momento, não trouxe à existência o sol, por exemplo. A luz foi a centelha que é chamada pelos filósofos de lux, que é a centelha que ia iluminar todo o caos. E a partir da iluminação dessa centelha criativa, Deus começou a falar à terra e ao céu. Haja luzeiros, falou aos céus. E os luzeiros os gases começaram a se juntar, de maneira que os astros começaram a aparecer a partir dos gases que se uniram. Ele olha para a porção seca, ele olha para a porção molhada e chama a porção seca para fora. E a porção seca sai do meio das águas. Estava lá, o tempo inteiro estava lá. Potencialmente tudo estava lá. E ele foi chamando para fora. Eu citei com você o passo a passo disso. Acho que vale a pena a gente ir lá de novo. Só vou dar uma corridinha. Ok? Gênesis 1. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas. Versículo 11. E disse Deus. Versículo 14. E disse Deus. Versículo 20. Também disse Deus. Versículo 24. Disse também Deus. Versículo 26. Também disse Deus. Versículo 29. E disse Deus ainda. Ok? Todos esses versículos que eu citei para você, eles estão de acordo com o texto de Salmo 33, 9. Deus colocou ordem sobre o caos a partir da fala. Aprender a falar, aprender a linguagem divina, é uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer na nossa vida. Aprender a falar a linguagem divina. Nós somos carregados de uma linguagem perigosa. Paulo, por exemplo, ele encontra nos personagens, na sua caminhada, num cara chamado Himeneu e num outro caboclo chamado Fileto. Ele encontra uns caras de uma linguagem extremamente perigosa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. Himeneu e Fileto, mais a sua gangue, eles são uns caras carnais, embora estejam dentro da igreja, convivendo com os apóstolos, mas eles são extremamente carnais. E a linguagem deles é uma linguagem extremamente perigosa. Nesse texto de 2 Timóteo 2,17, diz bem assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. A linguagem que corrói como um câncer é uma linguagem que é cheia de mentira, cheia de astúcia, cheia de engano, cheia de fraude,
cheia de malícia, cheia de vingança, cheia de ofensa, de intriga, de deboche, de zombaria, de chocarrice, de insinuação, de maledicência, de porfia, de mágoa, de ira, de indecência, de ameaças, de violência, de culpa, de grosserias, de desprezo, de ódio, de revolta. São linguagens que têm o poder de corroer a vida das pessoas. Quando Pedro vai falar sobre Jesus, ele diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 22, o qual, falando sobre Jesus, o qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, a linguagem de Jesus não era dolosa. E linguagem dolosa é uma linguagem carregada de toda essa butranqueira que eu acabei de citar para você. Todos nós nos acostumamos a ouvir linguagem dolosa. Faz parte do caído Adão. Está na natureza humana, que usa a linguagem para obter vantagens e lucros. Essa linguagem não habitava a fala de Jesus. Jesus não obtinha lucro a partir de uma fala dolosa. Acho que semana passada também eu citava de que há uma linguagem, a linguagem da culpa. Fazer alguém se sentir culpado por meio da sua fala é também uma grande fonte de lucro. Nem sempre monetário, mas lucros advindos da culpa que o outro sente. Quantos maridos recalcam suas mulheres a fim de que elas se sintam culpadas em algum processo para obter vantagem dessa relação culposa? Quantas mulheres... eu acho que eu vou contar essa história mais uma vez aqui, de uma mulher que usou uma linguagem para que seu marido, para recalcar a culpa do seu marido e obter lucro. Quando essa senhora me procurou e disse: bispo, eu consegui perdoar aquele desgraçado. O desgraçado era o marido dela. Eu falei: ô senhora, é mesmo? Aquele vagabundo me traiu, mas eu consegui perdoá-lo. Falei: puxa, que bom, a senhora está crescendo na fé, está se tornando generosa, muito bom, me diga, como é que foi isso? Ela dizia: eu peguei um flagrante, aquele desgraçado me traindo, chamei ele para uma conversa, disse: olha, vagabundo, eu vou te perdoar, mas tem uma coisa, a partir de hoje, tu vai me servir café na cama até o último dia da tua vida. Outra coisa, contra-cheque na minha mão, eu agora domino nossa conta. Aí eu disse: senhora, a senhora não perdoou seu marido, a senhora fez um excelente negócio. Entende? Ele estava tão culpado, ele se sentiu tão culpado a partir daquela fala dela, que ele decidiu entregar a conta bancária e servir café na cama, não por causa do amor, nem por causa da generosidade. Ele decidiu porque se sentiu culpado até o último fio de cabelo. Tiago diz o seguinte, que Deus colocou no homem um órgão pequeno, como o leme de um navio, que se você souber timonear esse leme, você vai governar a sua vida. A língua. Aprender a governar a vida a partir daquilo que se fala é uma chave para aqueles que estão crescendo na fé. Usar aquilo que se diz para transformar ambientes hostis em desordem. Usar esta fala divina, usar do depósito de Deus, usar do oráculo para subverter ordens perversas e mais, Deus já nos ensinou. Quando o universo estava caótico, Ele não arranca os cabelos, não vai fazer terapia,
ele começa a falar com o caos. Vai pôr ordem a partir de sua fala. Ele vai usar a ferramenta da fala, colocando do lado de fora, fazendo conectar o mundo das suas ideias, porque a única chance que a ideia tem de nascer é se ela for verbalizada. Se ela for utilizada por meio de uma linguagem, seja gráfica, teatralizada, oralizada, escrita, é a única chance que a ideia tem de sair do seu mundo interior e habitar o mundo exterior. Eu estava dizendo, a fala é tão poderosa e tão capaz de criar, que todos nós já criamos coisas boas e já criamos muita confusão com coisas que falamos. Tamanho é o poder de criação da fala. Algumas das nossas falas nós nos arrependemos de ter dito aquilo que dissemos, porque criou uma confusão baita. Se nós tivéssemos ficado calados, nós tínhamos tido muito mais êxito naquela relação determinada. Então, quando o Tiago diz que quem governa esse órgão, governa a vida, não, o apóstolo não está brincando nem sendo superficial. A palavra branda que desvia o furor, palavra branda desvia o furor, eu não sei se você já experimentou ou passou pela experiência de desviar furor a partir da palavra branda. Sabe, vem uma fúria do lado de lá, e você com a palavra branda é capaz de deixar a fúria passar e não ser atingido pela fúria. Quando você usa a palavra devidamente, principalmente quando você usa esses recursos divinos que estão dentro de nós, não desconfie, porque a mais pura realidade, Deus colocou sua palavra dentro do nosso coração, perto da nossa boca. Bem perto da nossa boca. Então, as palavras de Deus estão dentro de nós, a fala divina está em nós. Em nós há uma fala divina que é libertadora, que é transformadora, que coloca ordem no ambiente mais inóspito que você pode imaginar. Então, precisamos aprender a falar com menos emoção e mais razão. Porque quando falamos carregados de pura emoção, o que acontece é que os nossos filtros vão para o espaço. E quando os nossos filtros vão para o espaço, nós dizemos coisas que depois não dá mais para recolher. Já cumpriu um fim, já machucou alguém, já criou alguma tragédia. Então quem fala, São Pedro capítulo 4, quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Fale segundo a palavra. E nós estamos cheios da palavra, gente. Estamos cheios desse logos, dessa palavra, da pronúncia de coisas e de projetos divinos que estão dentro de nós. Você fala e começa a fazer efeito na vida das pessoas. A oralidade, ela é poderosa. Ela é capaz de alterar o humor. Ela é capaz de impedir intenções. Ela é capaz de frustrar planos. Quando elas são falas divinas, normalmente elas criam coisas extraordinárias na nossa vida pessoal. Isso pode ser aplicado dentro da nossa vida e aplicado também na vida daqueles que estão próximos de nós. Usar falas divinas para as pessoas que moram na nossa casa pode ser libertador. Por exemplo, conheço histórias, né? Eu pastoreio há mais de 30 anos, então eu conheço muitas histórias. Há histórias, e são comuns, são muito comuns, de homens que estão se sentindo um trapo, mulheres que estão se sentindo um trapo. Uma palavra do seu marido, uma palavra de sua esposa, pode mudar completamente seu dia, completamente sua vida, completamente sua história. Palavras que são capazes de colocar a pessoa para cima. Sabe a palavra exortar? Exortar?
Normalmente, o entendimento da palavra exortar está equivocado. Quando alguém diz assim, o pastor exortou a igreja, é que o pastor estava tão irritado que ele massacrou a igreja, deixou todo mundo chateado. A palavra exortar, ela nasce com esse prefixo ex, é tirar de baixo para cima. Exortar é levantar uma pessoa. Exortar é tirar do plano baixo e colocar no plano superior. Como é que se exorta? É mais ou menos assim. Você pega uma pessoa que está vivendo uma vidinha desse tamanho, está tropeçando no seu próprio pé, você se aproxima dela e diz assim, por exemplo, uma espécie de exortação. Por isso que a gente tem que se esmerar em exortar. Quem exorta, faça-o com esmero. Meu amor, você é uma pessoa tão forte, tão capaz, tão poderosa. Não precisa estar fazendo o que você faz, porque você é grande demais para fazer essas coisas tão pequenas. Você é brilhante, você é poderoso. Sabe o que aquela pessoa pequena que vive errando, vive cambaleando vai fazer? Vai se agigantar. Rapaz, não é que eu nem sabia que eu era tão grande assim. Essa palavra me colocou para cima, sabe? Redarguir é diferente de exortar. Redarguir tem mais aquele sentido de ralha, né? de briga, não, mas exortar, você coloca uma pessoa para cima. Poder da fala. Por isso que quem exorta precisa ter esmero em fazer isso. Porque você pode estar redarguindo achando que está colocando essa pessoa para cima. Não está, tu está afundando essa pessoa. Ao invés de colocar teu filho para cima, você está colocando ele para baixo. Ao invés de você estar cumprindo com a sua missão dentro de casa, você está fazendo um papel de diabo na vida do seu filho, por exemplo, né? Quando ao invés de exortar, você está botando esse caboclo para baixo. Compreende? Bom dia, boa noite. Estão ainda aí? Não, ainda não foram, ainda estão por aí, né? Obrigado, porque ainda estão. Bom, vou começar a entrar no texto de hoje. Está tudo bem aí? Muito bem. Queria pedir a você que abrisse sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 6. Nesse texto, Paulo nos ensina uma coisa muito preciosa. Ele fala sobre como a oração tem poder para liberar a fala divina. A partir do versículo 17 desse capítulo 6 de Efésios. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com toda intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O que Paulo está dizendo? Supliquem por mim, orem por mim, estendam as orações de vocês por mim, para que quando eu abrir a minha boca para falar, o Evangelho se descortine. Ele está juntando oração com fala divina. Há uma fala divina dentro de você, com toda certeza. Há uma palavra viva dentro de você, e Paulo está dizendo, a oração, ela é uma ferramenta para ativar, para que a palavra não seja de uma mente natural,
brotada de uma experiência natural, mas seja uma fala que descortine o Evangelho. Minha fala se torne uma fala resultante de uma mente espiritual. Por isso minha fala precisa estar envolvida com a oração e a súplica de vocês, porque quando eu abrir a minha boca, o que vai sair de dentro de mim não é tagarelice, não é uma palavra vã, é uma palavra que vai abrir caminho, a palavra que vai descortinar o Evangelho. As pessoas vão olhar para o Evangelho e não vão ver mais mistério, o mistério será revelado ao abrir da minha boca. As falas de Deus que estão em nós, elas são alimentadas e ativadas, elas são pronunciadas a partir do estreitamento da nossa vida espiritual. E oração faz parte dessa vida ativa. A oração é como você colocar a lenha dentro dessa fogueira, vai incendiar você. Vai haver um momento na nossa história, gente, que as pessoas não vão saber se é você que está falando ou se é Cristo que está falando, porque a sua palavra vai ser tão parecida com a palavra dele. Não é que você vai falar versículos bíblicos decorados, é que a palavra vai estar tão cheio, você vai estar tão cheio dessa palavra, que ela vai sair, e as pessoas não vão saber se é você ou se é Cristo. Se sua fala é uma profecia, ou se a sua fala é a fala divina. Não sabe, não sei muito bem quem é que está falando, se é mesmo papai ou se é mamãe, porque é tão parecido com a fala de Jesus, sabe? Falas divinas, mas falas divinas são alimentadas. Aquilo que você mais alimenta dentro de você é aquilo que mais é fortalecido em você. Se você alimenta a violência, por exemplo, dentro de você, por meio da sua alma, por exemplo, né? Outro dia estava dizendo, negócio de filme de ação para mim era uma coisa que eu vivia atrás de filme de ação. Mas eu estava percebendo que eu estava ficando cada vez mais irritadiço, cada vez mais bruto, porque eu estava alimentando uma área da minha vida que estava me fazendo assim, ficar mais irritado. Entende? Por exemplo, pessoas que são viciadas em pornografia. Por que elas são viciadas? Porque elas retroalimentam. Entende? É filme, é revista, é filme, é revista. Elas não vão se ver livre nunca. Carne, a gente mata ela de fome. Carne, a gente mata de fome. Violência, a gente mata de fome. Agora, você quer alimentar seu espírito e quer falar as falas divinas, quer libertar seus amigos, quer libertar sua família, quer libertar os ambientes, você precisa estar forte espiritualmente. Vai precisar da oração, não do lenga-lenga, da oração. Entende? De uma entrega do teu santuário. Vai ter que ter intimidade. Orar é conversar, é trocar ideias, é falar e ouvir. Orar não é abrir a boca e sair falando, né? Outro dia eu vi uma postagem de alguém que dizia assim: se você não tem nada para pedir a Deus, então nem vai para o culto. Ué, que loucura é essa? Por que eu tenho que ir para o culto para pedir a Deus alguma coisa? Entendi. Comece a se fortalecer, comece a ouvir Deus. Se você não sabe a linguagem divina, aqui é que você deve então se focar em descobrir qual é a fala divina para você, porque a fala divina para você pode ser diferente da fala divina para mim. A linguagem que você entende pode ser diferente da linguagem que eu entendo. Então você precisa criar intimidade com Deus, precisa investir seu tempo, seu coração, sua percepção, porque quando Deus começa a falar para você as coisas, você vai se tornando como uma cachoeira, como uma água viva, e vai escoando da tua vida coisas extraordinárias, e as pessoas se aproximam de você e são curadas. Sabe o que Deus espera? É que quando as pessoas tocarem em você, suas palavras saltem para a vida delas. Isso só é possível se a nossa relação com Deus começar a se estreitar. Ninguém tem fala divina porque lê muito a Bíblia. Você vai ter uma linguagem bíblica. Mas para ativar o oráculo,
você precisa ter intimidade com Deus. Além de ler as Escrituras, você precisa ter uma relação com Deus. Relacionamento. Até que você se perca de você e se encontre nele. Quando você se perde de você e se encontra nele, você terá dado um salto na sua intimidade com Deus. Daí teu olhar será divino, teu abraço será divino, teu afeto será divino, tua fala será divina, tua vida terá este elo estreito entre a presença de Deus e a tua presença. E isso não adoece a gente. Sabe o que adoece a gente? É essa paranoia de fazer as coisas na carne, de querer fazer tudo na força do teu braço. Mas quando você entende que a graça de Deus se revela por você estar nele, e todo esforço que você vai fazer na sua vida espiritual é se manter nele, porque ele fará tudo em você e por você, isso começa a mudar o nosso perfil, começa a mudar a nossa relação. Gente, assim que eu me converti, me ensinaram tantos exercícios para ativar a espiritualidade, mas eram tantos exercícios. E eu entrei por esse caminho. Eu quase enlouqueço. Porque santificação, intimidade com Deus, amizade com Deus, não deixa ninguém doido. Mas esses exercícios, quase que um faquirismo religioso, isso pode nos afetar psiquicamente. Pode nos desbussolar. Mas quem se torna amigo de Deus terá uma mente saudável. Saudável. Porque todo esforço que você faz em Deus é permanecer nele. Esqueça, eu estou lhe falando em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos, dos arcanjos, da rapaziada que habitam os céus. Estou falando o nome dessa rapaziada toda. Não enlouqueça. A sua relação com Deus traz saúde para você. Eu achava que as coisas iam mudar. Você acredita que eu achava que eu podia dar ordem em Deus? E se eu jejuasse, ele estava obrigado a fazer as coisas que... É um problema jejuar? Não. Coisa nenhuma. Eu, quando quero raciocinar melhor, eu como menos. E às vezes até nem como. Eu jejuo. Quando eu quero pensar melhor, a comida atrapalha a gente a pensar. Atrapalha a gente ter até a comunhão com Deus. Com a barriga muito cheia, você dorme. Você nem comunhão com Deus tem. Então, assim, jejuar é muito importante. Mas jejuar não me torna especial. Não faz de mim uma pessoa mais importante e Deus agora vai se curvar aos meus pés e vai fazer tudo, afinal de contas eu estou jejuando. Depois está fazendo uma greve de fome, não sabe, hein? Entende? E Deus não se deixa dobrar por greve de fome. Então eu comecei a aprender umas coisas que eu digo, meu Deus, eu vou acabar pirado com isso aqui. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a condenar os outros, porque não andavam no mesmo pique que eu. Então, ao invés de eu melhorar, eu piorei. Censurava as pessoas. Achava que elas não estavam levando a sério o evangelho, porque não andavam no mesmo pique que eu. Olha, comecei a ficar pirado. E as pessoas não ficavam muito confortáveis do meu lado, porque eu instigava elas, eu futucava elas, eu brigava com elas. Digo, que espiritualidade do diabo é essa? Que ao invés de me fazer mais parecido com Jesus, está me fazendo mais parecido com o diabo, que ninguém quer andar comigo mais. Ainda me chamava de santarrão. Olha que loucura é isso. Querido, todo ser humano se sentia confortável com Jesus. Só quem não se sentia confortável com ele eram os fariseus, os saduceus. Agora, publicano, pecador, todo mundo gostava de andar com Jesus. Até as piriguetes da época gostavam de andar com Jesus, porque Jesus não acusava ninguém. Sabe o que Jesus fazia? Amava, ouvia, libertava, dava um ânimo para elas. Algumas delas até deixaram de ser. Porque Jesus não lidava com a culpa.
A palavra de Jesus não era de culpa, a palavra de Jesus era libertadora. Jesus ia levantando as pessoas, não afundava a vida das pessoas. E eu estava me tornando um religioso que afundava a vida das pessoas. Santificação é um processo de Deus na sua vida. É uma demanda de Deus em você, não é de você nele, é dele em você. Esqueça isso. Tudo começa com Deus e termina com Deus na nossa vida. Não se esqueça disso, viu? Deixa eu voltar aqui para o espírito da palavra. Eu já vou ficando irritado, entendeu? Tiago capítulo 2, versículo 12. Esse texto é fabuloso. Sabe, gente, nós estamos vivendo um momento. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos vivendo uma época assim ímpar na vida da igreja aqui no Brasil. Acho que no mundo todo, mas aqui é o lugar onde eu mais conheço. O IBGE criou agora uma nova pergunta, que é se você é evangélico praticante ou não praticante. Essa pergunta não existia. Mas hoje há uma resposta. Os desigrejados é uma outra classe que não havia até poucos anos atrás. Mas o número de desigrejados tem aumentado tanto no nosso país. Os motivos são vários, né? São vários. Alguns justificam, outros não justificam, uns explicam, outros não explicam. Mas o fato é que o número de desigrejados aumentou muito. Os homens estão deixando de ser religiosos e não estão se tornando espirituais. É assim, eles saem, mas nunca chegam. Saem, mas não chegam. Eu deixo de ser religioso. Mas a expectativa é que você deixe de ser um religioso, no pior sentido da palavra religioso, e se torne uma pessoa espiritual. Mas as pessoas estão se perdendo no meio do caminho. A liberdade alcançada tem sido um motivo para se tornarem escravos da corrupção. E olha o que Tiago diz nesse texto que eu citei para você. É um texto muito legal. Tiago capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira, e meu foco vai estar aqui, falar de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade. Queridos, não é porque eu deixei de ser escravo do estigma religioso que eu devo me comportar de maneira pagã. Eu deixei de ser um religioso estigmatizado, mas eu tenho que me tornar espiritual. Minha linguagem tem que ser espiritual, precisa ser. A minha linguagem precisa passar pela palavra. A minha mente precisa passar pela palavra. A liberdade que eu tenho em Deus, e eu sou livre para qualquer coisa, ela não me faz refém ou escravo da corrupção. Eu sou livre para ser profundo em Deus, eu sou livre para viver intensamente a minha experiência cristã. Alguns não estão entendendo isso e estão usando a sua liberdade para dar ocasião à carne. Tem uma linguagem carnal, uma mente carnal, tem um procedimento carnal. Não, queridos, nós não fazemos parte dessa história. Essa história está mal contada. Contaram uma história errada para muitos dos nossos irmãos que deixam de ser religiosos para serem carnais. Como vivem, do que falam, como andam. Então, parece que há um consentimento em eu viver uma vida aparentemente
religiosa, cristã, e eu olho, aí ele é um cristão. Mas saindo do palco, indo para o bastidor, eu não presto. Eu não sou aquilo que eu represento ser. Gente, nós não somos pessoas de plástico, nós somos pessoas reais. Nós não somos representantes, atores da fé. Nós somos pessoas reais. E na pessoa real que nós nos tornamos em Jesus, nossa fala e nosso procedimento precisam estar de acordo, tem que ter decoro entre a palavra e a minha vida. A minha maneira de falar não pode ser qualquer fala. Há falas que são perversas, há falas que são maliciosas, há falas que são pornográficas, há falas que são aprisionadoras, há falas perigosas que não partem mais para a nossa vida. A gente não tem mais compatibilidade com esse tipo de fala. E Tiago está dizendo aquilo que você fala e a conduta que você tem. Porque seremos julgados pela lei da liberdade. A liberdade tem lei? Claro. Por isso ela é liberdade, porque tem lei. Para salvaguardar. Assim, é um ledo engano a gente achar que nós estamos livres da lei. Nós não estamos livres de lei nenhuma. O que nós estamos livres é de uma lei moral, mosaica, moral, que pertence aos judeus. Mas o decálogo alcança todos nós. E a lei da liberdade em Cristo Jesus afeta todos nós. A mesma liberdade que nós alcançamos nos torna reféns da graça, nos torna refém do favor. O amor de Deus é tão envolvente, sabe a palavra cativar? Cativar. Parece bonita a palavra cativar. Ah, fulano me cativou. Cativar é prender. É prender. Quando você bota um passarinho dentro da gaiola, você mantém o passarinho cativo. Quando o vagabundo entra dentro da prisão, ele foi cativo. Mas a palavra cativar, ela ganhou um valor semântico diferente das algemas e da cadeia. Quando a gente fala de cativar, esse som para nós tem um outro valor, que é chamado de valor semântico, né? O valor semântico disso é prender por afetos. Prendeu por afetos. Fulano me cativou. Como é que me cativou? Pelo afeto, pela generosidade, pelo carinho, pela ternura. Eu estou preso a essa pessoa agora. Não pela força de uma algema, mas pelo favor, pelo encanto, pela ternura. Eu fiquei preso a ele. O amor de Deus nos cativou. Nós éramos escravos do pecado. Fomos livres dessa escravidão, mas nós nos tornamos cativos do favor, do amor e da graça de Deus. Embaixadores que somos, há um modelo para um embaixador viver. Você representa o rei. A sua fala é a fala do rei. E um embaixador tem sua maneira de falar e de agir. Não fala feito um doido, porque sua fala está de acordo com a fala do rei, com a fala da sua nação, com a fala do sistema que ele representa. Eu e Clarice fomos almoçar na casa de um embaixador. E nós estávamos muito descontraídos, mas o embaixador, ele era o tempo todo, sua fala não destoava. Ele tratava a sua mulher como um embaixador deve tratar a sua mulher. Seus filhos eram tratados como um embaixador trata. E eu estava vivendo o bastidor da vida daquele embaixador. Mas ele era o que era o tempo inteiro. Sabe, um embaixador é o que é o tempo inteiro. Não tem vida secular para nós. Nós estamos mergulhados no reino de Deus até o último fio de cabelo. Então não tem uma fala secular e uma fala religiosa.
Aí a gente chega na igreja e diz: oh, pelo sangue carmesim, pelas misericórdias e o favor de nosso Senhor, por Jesus Cristo que vem montado no cavalo branco. Gente, essa linguagem falsa, oh Jesus, Deus me perdoe, mas uma linguagem fabricada para impressionar. A gente não tem que fabricar uma linguagem, nós temos que ser quem somos, nossa fala tem que ser divina e não fabricada para aquele ambiente, para impressionar as pessoas que ali estão. Sabe, quando você assume a fala divina, que é uma fala libertadora, quando você começa a orar, que é uma manifestação da fala divina, quando você começa a orar, você começa a colocar no ambiente natural uma fala espiritual e começa a ressignificar as coisas que lá estão. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, mais uma vez. Já estamos terminando, viu, gente? O capítulo de hoje. Abrir aonde? Em algum lugar aí, em algum cantinho, tu abre aí. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1. Alguém pode ler para mim? Ou todos podem ler, ainda que vire uma feira livre aí, não tem problema. 1 Reis 17, 1. Pode ir lendo, vai lendo aí, vamos fazer uma feira livre aí. Pode não ler, pode ler. Então, Elias. Ponto. Quem está dizendo isso aqui é um homem. Um homem que está usando uma fala divina. Então, eu vou simplificar esse versículo. Segundo a minha palavra, não choverá. Quem está falando isso? Um homem, um profeta, Elias. Elias, ele muda o destino. Segundo a minha palavra, não choverá. E o que você acha que aconteceu na história? Bom, se você conhece a história, você sabe o que aconteceu. Se não, tente imaginar o que aconteceu. Parou de chover. 3 anos de seca sobre a terra. Aí, Deus decide fazer chover. Porque o verbo chover, ele é um verbo muito irregular, né? Eu não posso dizer eu chovo. Eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos, vós choveis. Só Deus faz chover, não é não? Então, Deus quis fazer chover. Depois de toda essa seca, Deus quis fazer chover. Você tem uma ideia do que aconteceu? Deus vai falar ao profeta e diz: Elias, eu decido chover. Vai e anuncia a Acabe que a chuva cairá. E Elias então abre os céus para que chova. Nem Deus quebrou a palavra do profeta. Vamos tirar a palavra profeta aqui, senão a gente vai supra-espiritualizar isso. Sabe o que é que Deus fez com aquele homem que tinha uma fala divina dentro dele? Sabe o que é que Deus fez com aquele homem que ressignificou a história? Sabe o que é que Deus fez com aquele homem que abriu a sua boca e o oráculo saltou? Deus disse: eu não posso contrariar alguém que tem a minha palavra e coloca essa palavra publicamente, dá publicidade a essa palavra. Para eu mudar isso, eu preciso que ele, sabe o princípio de autoridade?
Quem tem falas divinas tem a autoridade da fala de quem colocou a palavra dentro de você. Eu estou indo a uma atmosfera mais complexa. Eu estou ativando sua mente espiritual. Estou suplicando ao Espírito Santo que faça você ouvir e escutar o que eu estou te dizendo essa noite. A nossa oração pode mudar o estado do Maranhão. A nossa oração pode mudar a cidade de São Luís. A nossa oração pode mudar a economia da nossa terra. Pode mudar o coração do rei. Pode mudar o coração dos meninos. Pode mudar os apetites daqueles que nos cercam, porque a palavra que Deus colocou no seu coração, pertinho da tua boca, precisa ser demandada com sua inteligência espiritual, sua sabedoria espiritual, a fim de que se descortine. Não é uma brincadeira de falar, são falas divinas que estão depositadas dentro de você. Elias carregava uma fala divina, e ele diz: segundo a minha palavra, não choverá. E o céu se fechou. E Deus decide fazer chover. E Deus tem que ir a Elias, porque Deus não quebra a sua palavra, entende? Princípio de autoridade. Nem Deus quebra a sua palavra. Ele vai a Elias e diz: Elias, está na hora de chover, filho. Abre o céu. Há coisas que estão dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. A empresa onde você trabalha pode estar passando pela pior tragédia da história dela. Mas Deus pode mudar isso através da fala divina que está dentro de você. Busque o Espírito da palavra. Busque o Espírito da palavra. Nós, durante anos, temos orado para Deus desbaratar os processos ocultos da nossa nação, a corrupção oculta da nossa nação. Quem pensa que nós vamos terminar em pizza está enganado. Porque essa não é uma ação moralista de boas intenções. Essa é uma ação divina, resultado da oração de homens e mulheres que têm uma fala divina e têm colocado essa fala divina para o lado de fora. O que vocês ainda vão ouvir acontecer, pessoas que nos parecem que são, mas não são coisa nenhuma, vão ser manifestas publicamente. Escândalos e novos escândalos. Porque na fala divina, a vontade de Deus se manifesta. Vocês vão ver pessoas que jamais nós podíamos pensar que pudessem ser presas, elas vão ser trancadas. Outras vão ser levadas antes da cadeia, vão morrer. Não, é uma sentença que eu estou dando, não. É factual, isso vai acontecer. Entende? Ou vão se matar, ou Deus vai colher. Vão ser presas no inferno. Parece que são, mas não são. E nossas falas divinas, gente, liberta a nação. Liberta a cidade, liberta o Estado. Tira as garras satânicas. Sabe o que acontece? Só para terminar o capítulo de hoje. Daniel entra na Babilônia. Daniel? Ele entra na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou dentro dele. Chave para quem quer governar: não deixe-se ser babilonizado. Ele entra dentro da Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro dele. Primeira atitude dentro da Babilônia, ele conversa com um alto oficial e diz: cara, não dá para babilonizar nem o que eu como. Pô, deixa a gente fazer uma dieta especial aqui. A gente não vai casar o interior da gente com a comida da Babilônia. O cara aceita o acordo e eles não vão se babilonizar nem no que comem. Ele entra dentro da Babilônia. E
logo que a pressão começa a acontecer, sabe o que Daniel faz? Daniel não se molda ao modelo da Babilônia. Ele chama Deus para a história. Ele começa a orar. E os de mente natural podem orar tudo, diz, cara, não está acontecendo nada, só está piorando tudo, a lasqueira está acontecendo aqui ao nosso redor. Daniel está com essa fala aí com Deus, mas nada muda. Aí o véu é retirado e nos é revelado no livro de Daniel, que enquanto Daniel está orando, Deus mandou, desde o primeiro momento da sua oração, Deus mandou uma resposta. E saiu a resposta de Daniel, só que o príncipe da Pérsia, ele se levanta nos ares para impedir a resposta de Daniel de chegar. É isso aqui que está acontecendo no bastidor, ninguém está vendo. Mas Daniel diz que lá nos céus, nas regiões celestes, porque assim, gente, antes de acontecer na terra, acontece nas regiões celestes. A terra é uma espécie de projeção daquilo que acontece no mundo espiritual. Lá no céu, o príncipe da Pérsia. Mas como o príncipe da Pérsia? Daniel não está na Babilônia, ele devia ser o príncipe da Babilônia. Mas não era o príncipe da Pérsia. Se vocês se lembram, a história é assim. O principal governo daquela época era a Babilônia, de Nabucodonosor. Babilônia da sabedoria. Daniel funda uma escola de astronomia dentro da Babilônia. Até hoje a influência daquela região está por conta dos escritos de Daniel na Babilônia. Daniel é um cara tão influente que ele sai da Babilônia, o governo da Babilônia é substituído, dominado pela Pérsia, e depois pelo mundo medo-persa. Eles se aliam e o mundo medo-persa toma conta, e aí temos o Império Medo-Persa. Mas você escutou o que eu falei? Ele está na Babilônia, a Pérsia ainda não é uma ameaça para a Babilônia, e quem vai interceptar a oração de Daniel é o príncipe da Pérsia. É o próximo governo. É o próximo poder. E a potestade, esse principado da Pérsia, se antecipa nos ares para impedir a oração de Daniel ainda dentro do território babilônico. Então assim, nós estamos amadurecendo nossa mente espiritual. Não subestime as batalhas travadas no mundo espiritual. O que está acontecendo dentro do nosso estado tem tudo a ver com espiritualidade. E o próximo governo já se antecipou. Nós já estamos batalhando pelo que vai entrar. Ou se vai permanecer. É aqui as grandes batalhas precisam ser travadas, porque há uma antecipação de coisas que precisam entrar e não vão entrar, porque estão presos nas regiões celestiais. Paulo não diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção? Nós não somos ou seremos, nós já fomos nas regiões celestiais? Então, há coisas que estão nas regiões celestiais que precisam entrar nas regiões terrenas. E isso vai depender da nossa fala divina, do projeto de Deus, que Deus colocou dentro de nós, trazendo à existência aquilo que ainda não aparece. E é isso que Daniel está fazendo, até que o príncipe da nação de Israel interfere nessa relação e o príncipe da Pérsia perde essa batalha. Então há uma batalha, há uma dimensão. E a gente não pode lidar tudo com a mente natural, entende, gente? Nós somos inteligentes, temos inteligência espiritual, graças a Deus, entende? Então, nossa fala divina, inclusive, antecipará as coisas. Na segunda-feira nós estávamos orando pelo governo russo. Não sei se vocês viram as notícias terça-feira de manhã. Isso não é propaganda nossa, é propaganda do que a nossa oração, baseada no depósito de Deus,
é capaz de fazer no mundo espiritual. Até a hora que eu orava, eu dizia que hoje saia como uma flecha aqui de São Luís, não é? Até a Shirley disse, rapaz, aqui que está a base de lançamento, bem aqui, né? Saia uma seta daqui exatamente na direção do governo russo, por causa da guerra da Síria, né? A violência na região da Síria. E vocês viram terça-feira o que aconteceu? Bom, você pode dizer que coincidência, né, bispo? Valeu, obrigado pelo apoio moral. Mas cada oração nossa será uma conspiração. Nossa oração, nossa fala divina subverte ordens das trevas que são postas. Então aprenda a usar a fala divina. Aprenda a fazer demanda no oráculo. Está aí, bicho, irmão, Pai do Senhor. Está aí dentro de você. Deus colocou esse depósito aqui dentro de você. Está pertinho da tua boca. É só abrir a tua boca e falar essa fala divina. Elias ousou. E o céu parou de mandar chuva. Porque Elias era especial, tão especial quanto eu e você. A diferença é que a fala de Elias era uma fala baseada no oráculo de Deus. Quero terminar com 3 pontinhos. Quarta-feira que vem a gente volta para falar sobre falas divinas. Vamos assim a coisas mais práticas de dentro de casa na quarta-feira? Ou tu acha que não é preciso? Tu que tem um marido perturbado, uma mulher doida, filhos que estão pela hora da bezerra. Meu irmão, estou te falando. Você ouviu minha mãe dizendo outro dia, eu estava fumando um cigarro de maconha, aquele bração de Judas, e ela estava orando em casa. No momento que ela orava, entrou dentro de mim uma inversão de valores. Era a hora que ela estava orando. E eu olhei para aquilo tudo e disse, cara, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Uma ordem foi subvertida por meio da oração. Me alcançou a quilômetros de distância. Entende? Eu era igualzinho a todo mundo que estava ali, farinha do mesmo saco. Mas naquele dia o Espírito de Deus alcançou meu coração e mudou a ordem do meu espírito. Lá na praia. E minha mãe estava longe. A oração, a fala divina. Portanto, vamos passar uma semana mais grudada em Deus, amigo. De poucas palavras, de aprofundamento na fé, não de esquisitismos. Esqueça esse negócio de esquisitismo, mas de profundidade em Deus, de buscar em Deus essa fala libertadora que vai produzir mudança. Mas mudança para melhor, não é para pior. Não é mudança para pior, é mudança para melhor. Nos ambientes onde você frequenta, nos ambientes onde você está, que esses ambientes sejam ambientes onde Deus possa habitar plenamente. Amém? Vou terminar por aqui então, tá bem? Tudo bem? Guarda no seu coração.